Meus irmãos, no Catecismo Maior de Westminster, quando ele está falando um pouco sobre, nas perguntas e respostas sobre os 10 mandamentos, especialmente nos pecados proibidos no primeiro mandamento, um dos pecados proibidos que é descrito no nosso Catecismo Maior é que ser ateu, o ateísmo, é proibido por esse mandamento. E quando nós paramos para pensar sobre isso, qualquer cristão minimamente doutrinado consegue, pelo menos, ter a primeira ideia do porquê o ateísmo é proibido. Porque se nós devemos adorar o único Deus verdadeiro, se nós não devemos ter outros deuses diante de nós, é claro que você não declarar que existe um Deus verdadeiro, você está pecando na quebra desse mandamento. Mas é interessante quando nós vamos ver, especialmente um comentário publicado pela editora Os Puritanos, do Catecismo Maior, quando ele vai falar um pouco sobre o ateísmo, ele faz uma classificação do ateísmo em 3 vertentes. Essa, que é mais comum, o ateísmo teórico, que todos nós conhecemos, mas ele vai falar também sobre o ateísmo virtual e o ateísmo prático. Em outro momento que eu estive aqui conduzindo a liturgia, eu tratei com os irmãos sobre o ateísmo prático, que é aquele mais comum no meio da igreja, especialmente em igrejas bem doutrinadas, que são as pessoas que conhecem muito bem o ser de Deus, segundo revelado na Escritura. Até as crianças da igreja já conhecem a definição correta, o que é Deus. Os crentes da igreja já conseguem entender as perfeições de Deus, os atributos, o que significa o Deus verdadeiro, o que Ele é, mas que no dia a dia, na prática de vida, eles vivem uma vida como se Deus não existisse. E isso não é negar a existência de Deus na sua profissão de fé, mas na prática de vida. Nada do que você faz durante o dia considera a existência de Deus. E isso a gente tratou em outra ocasião do ateísmo prático. Mas hoje eu queria falar com os irmãos sobre uma outra categoria que o autor nos traz, que é o ateísmo virtual, que também é comum nas igrejas evangélicas, mas é muito mais comum na sociedade de uma forma geral. O ateísmo virtual é aquele ateísmo onde as pessoas declaram que Deus existe, declaram que crê em Deus, mas quando você vai perguntar para essas pessoas que é Deus, qual é esse Deus, você começa a notar que o Deus que elas creem, que o Deus que elas professam é um Deus mutilado, é um Deus que não tem uma série de perfeições, uma série de atributos, é um Deus concebido conforme a imagem do homem, ou conforme a realidade de um Deus que aquele coração pecaminoso quer que exista. E, meus irmãos, é muito comum. E essas pessoas, elas declaram que têm uma fé. Se você for conversar com ela, ela vai dizer, mas eu creio em Deus. Se você for perguntar para ela se Deus existe, ela vai dizer, é claro que existe. Deus cuida de mim. Deus é tudo para mim. Mas isso, quando se trata de pessoas que estão fora da igreja, não se justifica, como aprendemos em Romanos, mas você consegue logicamente entender. Essas pessoas não foram doutrinadas. Essas pessoas não conheceram o verdadeiro evangelho. Essas pessoas não tiveram a oportunidade de aprender domingo após domingo sobre o ser de Deus. Mas esse ateísmo virtual é um ateísmo presente também no meio da igreja, onde, apesar de nós não negarmos na nossa profissão de fé a existência de Deus, onde nós queremos e conseguimos descrever cada atributo de Deus com perfeição naquilo que convém a nós, mas naquilo que nós não queremos dos atributos de Deus, nós mutilamos. E como escutamos hoje pela manhã também aqui
por meio da condução da liturgia do pastor Aldenor. Nós fazemos isso e vamos construindo não só não só fazemos isso com o nosso pecado, escondendo o nosso pecado, mas também fazemos isso esquecendo dos atributos de Deus para ficar só com aqueles que agradam o nosso coração. Meus irmãos, pensem bem. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos quebrando o primeiro mandamento. Quando nós dizemos, não é bem assim não. Deus me entende. Não é bem assim não. Essa dureza, essa necessidade, Deus conhece meu coração e sabe das intenções do meu coração. Então, a gente começa a minimizar a santidade de Deus, a justiça de Deus, começa a exaltar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, como se essa balança existisse. Mas Deus é todo misericordioso, bondoso, justo e santo. E nós não podemos fazer com um Deus conforme a nossa balança. Oremos a Deus, meus irmãos, pedindo um perdão todas as vezes que nós conscientemente fazemos isso para justificar os nossos pecados.